Em São Mateus capítulo 5, no verso 39 e 40, diz que se te derem uma bofetada, entrega-lhe também a outra face. É difícil, não é? Mas isto são os ensinos que nós precisamos para a nossa vida, para vivermos uma vida bem. Então agora vem-me dar uma bofetada aqui, eu vou-lhe entregar, olha, agora também dá naquela. O que é que o Senhor quer dizer com isto? Por isso nós precisamos de aprender para estarmos atentos à voz do Espírito, para sabermos o que é que o Senhor quer falar connosco. Eu conheci essa passagem, mas eu achava que se alguém me tentasse bater de um lado da face, que eu lhe iria oferecer a outra. Mas não era bem isso. E eu tive uma experiência com uma pessoa que congregava comigo numa certa congregação, em que eu lhe tinha emprestado um certo utensílio de algum valor. E quando eu saí dessa congregação, a pessoa manteve-se com essa máquina. Um dia mais tarde, eu vim a saber que essa pessoa estava a procurar vender esse utensílio que eu lhe emprestei a outra pessoa. Então, eu telefonei-lhe e a pessoa disse-me: eu não quero conversa consigo. Ora, isto doeu-me cá dentro. Então, eu era lesada, eu iria-lhe telefonar por causa daquilo que lhe tinha emprestado e que ela estava a colocar à venda. E ela responde-me: não quero conversa consigo. Porquê é que me responde isso? Porque estava apanhada em falta. Uma pessoa que conhece o Evangelho. Portanto, nem tudo que diz Senhor, Senhor. Vamos ver pelos frutos. Quando, mais tarde, passado pouco tempo, essa pessoa está a trabalhar numa montra, numa loja em que tinha uma montra que dava para a minha casa. E eu via essa pessoa a utilizar esse utensílio. E aquilo cá dentro doía-me. Era como roer. Cá estava um espírito roedor a trabalhar dentro de mim. Ela: não quero conversa contigo, mas está a usar o que tu tens. E aqui logo de frente. Isto era o que o inimigo metia na cabeça. Eu tive uma luta muito grande. Muito grande. Dentro de mim, mas eu sentia que alguma coisa estava a roer dentro de mim. E eu estava a deixar esse espírito a roer dentro de mim, porque aquilo mexia comigo mesmo durante a noite. Eu vou lá, eu vou falar. Não, eu não posso. Eu tenho aqui a luta da carne e do espírito. E o espírito dizia: não podes, deixa isso com Deus. Então eu vou atravessar um dia a estrada e ela vem atravessar e eu disse-lhe: eu quero uma palavra consigo. E ela a correr disse: eu não quero falar. Eu disse: não, eu só lhe quero dizer que você pode ficar com esse dito utensílio que eu lhe tinha emprestado. Eu só lhe queria dizer isto para que eu não ficasse ali a matutar, a entrar numa guerra porque eu queria adquirir aquilo que eu tinha emprestado. Então o Senhor me mostrou que ela vinha para me dar com a mão numa face e eu ofereci-lhe a outra. Ela não chegou a bater-me. Não chegou a bater-me porque eu tive o máximo cuidado de agir de acordo com a palavra de Deus. Daí, se alguém tirar a túnica, dá-lhe também a capa. São estas coisas que nós precisamos de aprender. São estas coisas que nós precisamos de viver no Espírito, porque o Espírito de Deus revela-nos o que devemos fazer. Eu nunca podia ir entrar numa guerra, num conflito, que o inimigo me estava a puxar. O inimigo é que me estava a puxar. Porque eu ia entrar num conflito e como é que ficava a minha vida? O inimigo queria roer ali dentro de mim. Se te derem uma bofetada, oferece-lhe também outra face.
Isto são exemplos que Jesus nos dá nas Sagradas Escrituras e que eu até aí não tinha entendido o que era dar a outra face, quando alguém nos quer bater. Portanto, eu, para ficar com a minha consciência tranquila, desliguei-me completamente do utensílio que tinha emprestado, e até hoje, mas desliguei-me, pedi ao Senhor que desligasse mesmo do meu coração, porque aquela pessoa simplesmente está uma pessoa perturbada e que não queria conversa, eu nada podia fazer. Portanto, quando nós ouvimos a voz do Espírito, nós estamos atentos e nós, usando sinceridade, a nossa vida vai bem. Há uma passagem em Provérbios capítulo quê? Capítulo 16, não é? Sobre os pés que correm para o mal, uma coisa que Deus abomina. Sim. No capítulo 16, 6 coisas que Deus aborrece e a 7ª Deus abomina. Vamos ver quais são as 6 coisas que Deus aborrece. Pode citar. Primeira coisa. Há 6 coisas que o Senhor detesta. Há 6 coisas que o Senhor detesta. Uma 7ª que Ele não tolera. E a 7ª Ele não tolera. Olhares altivos, língua mentirosa. Olhares altivos, língua mentirosa. Mãos que matam inocentes. Mãos que matam inocentes. Coração que faz planos criminosos. Pés que correm pressurosos para o mal. Falsas testemunhas que preferem mentiras. E aquele que provoca discórdias entre irmãos. É a 7ª. Vamos falar da 7ª. Deus abomina a 7ª. Aqueles que provocam discórdias, contendas entre irmãos. E nós podemos dizer, eu nunca provoquei nada. Vamos dar hoje mais um exemplo, mais um testemunho de que é os pés, o provocar contendas, discórdias entre as pessoas. A uma certa altura, quando eu estava a congregar num certo lugar, fui convidada com outra companheira de louvor para ir a uma certa congregação que ficava a 50 km da nossa cidade, para lá irmos ministrar louvor, porque aquele povo estava a necessitar de ver caras novas para não desfalecer. E nós fomos. Então, quando eu estava com a companheira de louvor a ministrar o louvor, o Espírito de Deus deu-me uma longa revelação. E a pessoa que estava ao meu lado também estava a receber uma revelação. E nesse momento ela desatou a chorar, na frente da congregação. Chorou, não conseguiu mais ministrar louvor. Quando terminámos, fomos para o lugar, as duas, sentámos-nos, e eu torcia-me toda com agonias, e a minha companheira também. Alguém se apercebeu, chegou junto de nós e disse, alguma coisa má se está a passar. Porque, e nós dissemos, não, isto não é nada. E deixámos-nos estar. Eu recebi ali uma revelação sobre a contenda que estava a haver lá dentro. E nós não sabíamos, não conhecíamos a congregação. Desconhecíamos totalmente as pessoas que congregavam. A denominação era a mesma, noutra cidade, mas desconhecíamos as pessoas que lá congregavam. Quando terminou a reunião, regressámos à nossa cidade e pedimos ao líder que parasse o carro num certo lugar, que queríamos água com gás, porque vínhamos agoniadíssimas, com vontade, com vômitos. Quando chegámos em casa, a companheira de louvor ficou na minha casa, nessa noite. E durante a noite
Foi uma noite terrível. Enquanto eu tinha vômitos, enquanto ela tinha vômitos, eu tinha vômitos, foi vômitos de todas as formas. Foi uma noite em claro. E o Espírito de Deus só dizia que iria fechar aquelas portas em menos de 30 dias. Nunca mais esqueci a frase que eu ouvi. Iria fechar aquelas portas em menos de 30 dias. No dia seguinte, com esta aflição destes vômitos, eu dizia: Senhor, eu vou avisar as pessoas, eu vou avisar, mas eu vou avisar quem? E o Senhor não deixou que eu avisasse, só para eu clamar por misericórdia. Não sabíamos o que se passava. Então falámos com o líder e em menos de um mês aquela congregação fechou as portas. E ficámos então a saber o que é que se tinha passado. Entre as pessoas da congregação tinham comprado um piano, um órgão. E então todos queriam ser donos da congregação, todos se achavam donos, um porque comprou o órgão, outro porque comprou não sei quantas cadeiras, e então eles andavam ali em disputas uns com os outros, porque todos queriam ser donos daquele lugar. Isto, um lugar onde entravam pessoas para ouvirem a palavra de Deus. Deus, aquilo era tão abominável aos olhos de Deus, era tão abominável para Deus que nós sentimos essa abominação. Foi vômitos, e pôr fora aquilo que nós até nem tínhamos no estômago. É abominável aos olhos de Deus. A sétima coisa que Deus abomina: aqueles que provocam contendas, disputas entre irmãos. Eles estavam em disputa uns com os outros e iam falar a palavra. A partir daí era caírem uns doentes para cada lado. Conheci algumas das pessoas depois. Eram enfermidades, em cima de enfermidades. Vamos analisar bem Provérbios 16 e vamos ver o que é que Deus aborrece. Os pés que correm para o mal. Eu vou ter com aquela vizinha, eu vou ouvir agora no meu serviço que alguém falou algo de alguém e eu vou já correr transmitir. Pés que correm para o mal. Deus aborrece. Estas experiências nós temos quando temos o Espírito de Deus. Estas experiências nós temos se nós as quisermos, se nós estivermos submissos a Deus, a fazer o seu querer, a sua vontade. O Espírito de Deus revela-se. O Espírito de Deus não se revela só a mim, antes, pelo contrário, ele revela-se a uma criança. Que diminua eu e apareça Cristo. E que não seja o contrário, como muitos caíram, pereceram, porque diziam que aumente eu e diminua Cristo. Eu quero ser o maior, quero ser a maior, eu é que sei, eu é que tenho os dons, e Cristo não está lá só na palavra. Não pode ser assim. Que diminua eu. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. E Cristo apareça. Através das nossas boas ações, através das nossas boas obras. Aí nós estamos preparados para dar a quem já nos tirou. Para que o inimigo não roa. Esta mensagem acho que trabalha só à base de testemunhos, porque o Espírito de Deus está-me a lembrar um caso que se passou agora dentro deste mês, de uma pessoa que está dentro do conhecimento do Evangelho e está a dar bons frutos, e o inimigo queria roer ali e queria usar um meio de lhe tirar a paz, de o ter na mão. E que meio é que usou? Usou o meio de alguém muito chegada a ele, sofreu uma decepção com os pais. Os pais pegaram na herança que tinham e deram a um dos filhos.
Não se pode deserdar os filhos. Tem que ser medida igual por igual. Deserdou alguns filhos, os filhos, para ir dar a herança só a um. É claro que estas coisas a gente sabe que são vendas fictícias, que se durante 30 dias ninguém souber, já não podem reclamar em tribunal. E também é aconselhável não ir buscar nada, porque se fosse buscar por mal a tribunal, essa herança vinha amaldiçoada. Então, acontece que a pessoa que está dentro do conhecimento ficou afetado, porque disse, isto é uma injustiça. Essa pessoa me falou e disse, eu estou afetada, porque isto não se faz. Isto são injustiças. E a palavra de Deus diz que nós, se sofremos dano por injustiças, grande galardão teremos. Se nos fizeram uma injustiça, grande galardão teremos. Portanto, essa pessoa veio afetada. Aquilo estava a roer ali dentro. É uma injustiça, isso não se faz. Não se deve tirar a herança daqueles filhos para dar a outro. E essa pessoa estava muito afetada, mesmo muito afetada. E ia para a cama, queria dormir, não conseguia, tinha dores de cabeça, depois apertava-lhe o coração. E então, eu mostrei-lhe dentro da palavra, se te tirarem a túnica, entrega-lhe também a capa. Não, é porque as coisas eram dos pais. Não vamos reclamar nada. Cada um responde por si mesmo. Cada um responde pelos seus atos. Queremos ser aqueles verdadeiros cidadãos do céu, que nada se nos aponte. É melhor perdermos para ganharmos do que procurarmos ganhar para perdermos tudo. A pessoa que falou que estava afetada, pronto, tive que estar ali a dar dar-lhe como é que o inimigo rói, e que a pessoa já conhecia como era, e que leva o seu tempo de curar, mas já a partir do momento que nós vamos ajudando, o inimigo não tem hipótese de roer. E a maior parte dos roedores, dos espíritos que estão a roer, são precisamente por causa das heranças, por causa das terras. Roubaram, tiraram, então toma lá também a capa. Tiraste uma túnica, toma a capa, porque Deus é fiel para dar o seu galardão e não deixar faltar nada àqueles que nele confiam e nele esperam. O Salmo 30, se por acaso puder ver os 2 versículos, pelo menos, mostra-nos como o Senhor nos sara. Já encontrou? O Salmo 30, sim. Como o Senhor nos sara, porque nós o exaltamos. Exaltamos o Senhor com os... É o Salmo número 30. Pode declarar, por favor? Louvarei a tua grandeza, Senhor, porque tu me salvaste. Não permitiste que os meus inimigos se rissem de mim. E não permitiste que os meus inimigos se rissem de mim. E meu Deus, eu pedi-te ajuda e tu me curaste. Senhor meu Deus, eu pedi-te ajuda e tu me curaste. Então, louvamos ao Senhor, porque o Senhor não permite que os inimigos se riem de nós. Pedimos ajuda e Ele nos cura, Ele nos sara. O que importa nós termos a riqueza deste mundo na mão se não temos cura na nossa vida. Há poucos dias ouvi também alguém dizer que o homem angaria pela vida fora e no final vai largar tudo para pagar
para ter saúde. Vamos lembrar o Salmo 127. Se não for o Senhor a abençoar, em vão trabalha o homem. Em vão trabalha, deitando-se tarde, levantando-se cedo e comendo o pão de dores. Seguramo-nos na vara, no cajado, na palavra de Deus. É o cajado que nos segura. É o monte alto onde o Senhor nos põe. Nós não vamos elevar-nos, criar um império de elevação, de sermos mais que os outros. Vamos diminuir nós e cresça Cristo. E assim nós propagamos o Evangelho a toda a criatura a fim de que se salvem e livrar-nos da corrupção do mundo. Senhor, te agradecemos pelos teus ensinos, por mais este ensino e exortação e pelo teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, por tudo o que estás fazendo em prol do nosso bem-estar nesta terra. Em nome de Jesus.